Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo todos os meus queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a esse canal. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os inscritos aí que têm se inscrevido no canal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não esqueci de vocês não, tá? Estou sempre orando, tanto para os inscritos quanto aqueles que visualizam, tanto para aqueles que também vai vir para o canal. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus, tá? A gente não postou mais vídeo no canal, postamos um vídeo ontem. O irmão que está me ajudando aí também nessa parte aí, mas a gravação ficou um pouco ruim. Os irmãos viram que eu conversei com o irmão e a gente tirou o vídeo do canal, mas a gente vai estar mais para frente aperfeiçoando também. A gente está buscando isso, né? Eu tô vendo também que para a gente postar algumas pregações dos cultos aqui em casa, que são todos domingo. Então eu tô vendo isso também, que as mensagens são mais completas, as mensagens a gente tem mais ali espaço para a gente aprender mais com a palavra do Senhor. E pelo enquanto a gente, sempre eu vou estar trazendo alguma palavra aqui também, né? Não consigo prolongar muito a mensagem aqui por conta que não dá, o meu celular ele não consegue gravar muito tempo, mas eu estou vendo também aí alguns aplicativos que a gente possa se aprofundar mais no ensinamento, na palavra do Senhor, tá? Mas pelo enquanto a gente vai indo aí pela graça e pela misericórdia do Senhor, a gente vai trazendo algumas mensagens, algumas passagens para a gente já ir abrindo a visão espiritual, para a gente crescer na graça e no conhecimento junto. Amém, meus queridos irmãos? Isaías 59, verso 8. Amém? Glória a Deus, aleluias. Isaías 59, verso 8. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Isaías 59, verso 8 diz assim. Deus tem uma palavra para mim e para você, tá? Diz assim: não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Amém? Vou ler novamente. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas, que é caminho, tortuosas as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. A palavra do Senhor diz que os homens fizeram os caminhos tortuosos para si mesmo. E a palavra diz que eles não conhecem a paz. Quem é a paz? Jesus. O profeta Isaías já está falando aqui de Jesus. E a palavra diz que o povo fizeram para si mesmo caminhos tortuosos. Caminhos difíceis. Como assim o povo fizeram para si mesmo caminhos tortuosos? Quando o homem é fácil de entender, muito fácil demais. Por exemplo, quando eu nasci, quando você nasceu, nós veio para o mundo. Criança pura, santa, na presença do Senhor. No passar do tempo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Claro, com certeza. E que caminhos são esses que o profeta Isaías está falando? Que o homem começou a fazer caminhos tortuosos para si mesmo. Criar veredas que é caminho para si mesmo. E tortuosos ainda. E eles não conhecem a paz. Então, e a palavra do Senhor diz que os homens começam a criar caminhos para si mesmos, as mulheres começam a criar caminho para si mesmo. Entenda bem algo, irmãos. Quando nós viemos criança para o mundo, nós viemos sem pecado algum. Não pensa que nós vemos com pecado. Alguns falam assim, não, a gente já nasce com pecado. Não. A palavra não diz isso. Até porque a palavra diz que do reino dos céus é das crianças. E a palavra fala lá em Mateus, se nós não nascer
igual uma criança, por que ele fala isso? Se nós não ser igual uma criança, nós não entramos no reino dos céus. Porque a criança, quando ela vem, ela tem um coração puro, ela não tem mágoa, ela não tem ira. É por isso que Jesus deixou bem claro, se vocês não forem igual aquela criança, vocês não podem ver o reino dos céus, porque a criança é pura. Então entendam algo, é fácil de entender o que Isaías já estava falando para o povo. Isaías estava falando para o povo que o povo começou a criar caminho para si mesmo. Mesmo Deus querendo alertar o povo, Deus querendo abrir a visão do povo a respeito do pecado, a respeito da maldade, mas o povo começou a criar caminho para si mesmo. Por isso que eu falo, todos nós que viemos para o mundo, nós não veio com pecado, mas o passar do tempo, o homem começa a criar caminho para si eles mesmos. Por exemplo, uma pessoa ela começa a entrar nas drogas, ela começa a ir para a prostituição, a juventude começa a trazer a sensualidade para si mesmo, caminhos tortuosos. O homem começa a ir para as bebidas, para as coisas que não agradam a Deus. Isso é trazer caminhos tortuosos para si mesmo. É isso que Isaías estava falando para aquele povo, que ele começou a criar caminho tortuoso e não tinha paz nos caminhos deles, como muitos dias de hoje não têm. Por que muitas das pessoas falam, o que as pessoas falam hoje? Ah, eu não tenho paz mais dentro da minha casa. Eu não tenho paz no meio da minha família. Por quê? Caminhos tortuosos que os homens começaram a criar para si mesmo. E ele diz, não conhecendo o caminho, quem era o caminho que Isaías estava falando? De Jesus. Isaías já estava falando aqui a vinda de Jesus, irmãos. Já era Jesus que ia vir e o povo tinha de reconhecer Jesus como o único e fiel Salvador da sua alma. Isaías já estava profetizando aqui a respeito de Jesus. Alguns entenderam que a luz era Jesus. Porque olha o que ele diz no verso 9, diz assim, Isaías 59, 9 diz assim, por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. Olha para você ver. O povo já estava falando o quê? Olha, o juízo está longe de nós. A justiça não nos alcança. Por quê? Haveria um processo ainda do povo passar. Por exemplo, quando Isaías estava falando para o povo que Jesus viria no futuro, mas só que haveria a fase dos profetas. Veio muitos profetas antes de Jesus. Então é por isso que o povo fala aqui, por isso o juízo está longe de nós. Alguns já estavam enxergando que o quê? Que o próprio Jesus viria para salvar a humanidade, para que o povo olhasse para Jesus e se arrependesse dos seus maus caminhos. Então alguns é por isso que muitos falavam assim, o juízo está longe de nós. A justiça não nos alcança. Por quê? Jesus demoraria para vir para o povo ainda. E para alguns, infelizmente, não ia alcançar a ver Jesus. Claro, com certeza. Por quê? Era gerações e gerações para depois Jesus vir para o povo. Então, por isso que alguns falam assim, não nos alcança, esperamos pela luz. O povo, mesmo Jesus, ele sabendo que alguns não iam chegar a ver Jesus, porque alguns iam, infelizmente, chegar à velhice e descer à sepultura, mas alguns já entendiam que haveria um Jesus que ia vir, haveria um Salvador que ia vir. Porque ele fala assim, ele estava esperando pela luz, ele estava com certeza, aqueles que, quando Isaías falou para ele do caminho, que era Jesus, profetizava a respeito de Jesus, ele já entendia, ele falava, peraí, vai vir um que ele é aquele que vai salvar a humanidade do pecado. E quem é ele? Era a luz, era Jesus. E ele diz assim, vou ler novamente o verso 9, Isaías 59, 9. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há treva, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Ele estava falando, olha, nós anda pelos nossos próprios caminhos, nós anda na escuridão, nós anda em treva. Que é o que? Treva representa o pecado. E ele diz assim, ele diz, e andamos em escuridão, que é o que?
representa o pecado. E olha o que ele diz no verso 9. Diz assim, Isaías 59, vou ler o 10 agora. Isaías 59, 10 diz assim: apalpamos as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Olha para você ver, no verso 10 ele diz o quê? Que nós estamos em treva. Quando chega no verso 10, ele fala o quê? Que eles estavam andando, que ele estava como um cego, ele estava com os dois olhos físicos, mas as coisas espirituais, alguns deles não estavam entendendo ainda. Então é por isso que ele fala, olha, nós andamos ao meio-dia com os dois olhos físicos, mas nós não entendemos as coisas espirituais. Como muitos que andam dentro das igrejas, mas não entendem as coisas espirituais. Por quê? Porque aonde muitos estão só fala coisas da carne do homem. Fala aquilo que agrada o coração do homem, aquilo que agrada o coração da mulher, mas não consegue ensinar ao povo o que é certo e errado, que é para o povo crescer na graça e no conhecimento. Só fala das coisas da terra. Só fala de riqueza, bênção, vitória. Ah, dá o dízimo que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro. Jesus nunca morreu para dar riqueza a ninguém. Jesus morreu para dar salvação eterna. Então ele diz que os homens, eles andavam apalpando as paredes. Imagina que cegueira espiritual estava desse povo. Isaías falava para o povo a respeito de Jesus, a respeito da luz que viria, e alguns não conseguiam enxergar. E você vê que a Bíblia diz que os que estão em treva, eles estão mortos diante de Deus. Os que estão no pecado, eles estão mortos diante de Deus. Porque no 10, ele diz assim, ó, apalpamos as paredes como cego. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, que é a escuridão. E nos lugares escuros, somos como os mortos. Ele está dizendo, todos aqueles que estão nas trevas, estão na escuridão, eles são como os mortos diante de Deus. Todos aqueles que estão em pecado, que andam nas trevas, eles estão como os mortos diante de Deus. Ah, mas ele tem um corpo físico, está andando. Mas diante de Deus são como os mortos. Por que são como os mortos? Porque olha o que diz, para nós abrir mais um pouco a mente espiritual, Mateus capítulo 4, versículo 16. Vamos lá na graça. Para nós entender o que Isaías estava profetizando, era o próprio Filho de Deus, Jesus, que Isaías já falava dele. Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. Aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 16, olha o que diz. O mesmo Jesus que Isaías estava falando lá atrás, diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, o povo que estava assentado em treva, que é aquilo que Isaías falou lá em Isaías 59, 10. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz. Está vendo que Isaías já falava da luz e a luz era Jesus? E ele diz, e aos que estavam sentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Você vê, Isaías estava profetizando a respeito de Jesus. Quando é aqui, ele abre um pouco a nossa visão espiritual, que a luz que Isaías falava era o próprio Jesus. E a Bíblia diz que o povo estava assentado em sombra da morte. O povo já estava determinado para ir para a perdição. Por quê? O povo já estava contaminado. Quando Deus olhou que lá na lei, Deus destruiu o povo com o dilúvio e destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, Deus olhou para a humanidade e ficou pensando, o que eu vou fazer agora por esse povo? Eu não tenho mais o que fazer para esse povo. E agora, o que eu vou fazer?
Aí Deus pensa e Deus para, eu tenho algo para oferecer para esse povo. Aí Deus pensa, meu único filho, eu vou enviar para a terra para morrer por esse povo, para que eles se arrependam dos seus pecados e eles sejam salvos. Porque já não havia mais solução, irmão. Deus já mandava os profetas, o povo matava os profetas. Deus mandava o profeta falar para o povo se arrepender, o povo não se arrependia. Aí Deus destruiu. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e destruiu lá bem no comecinho da lei, lá em Gênesis. Destruiu o povo com água, lá no dilúvio. Então Deus olhou para a humanidade a cada dia se corrompendo com o pecado, com as imoralidades desse mundo. Aí o próprio Deus levanta Isaías, o profeta. Isaías já começa a falar a respeito da vinda do próprio Filho de Deus. Começa a falar da luz para o povo lá. Alguns entendem, outros não conseguem entender e começam a andar em treva no pecado ainda. E quando é aqui, em Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava sentado em treva, que é o pecado. O povo estava contaminado com o pecado. Ele já estava acomodado com o pecado. Estava sentado, pecava, não estava nem aí. É como se fosse aquele dia de hoje. Ah, não vou sair do meu pecado não. Da vida que eu estou, Deus me ama do jeito que eu sou. É? Será que Deus te ama mesmo do jeito que você está? Você está que nesse povo que estava aqui, ó. O povo que estava sentado em treva, que é pecado, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Olha para você ver. O povo já estava em sombra da morte. A morte já estava tão perto daquele povo por conta do pecado, que quando eles viram a luz, alguns enxergaram a luz. Saíram do erro, do pecado, abandonaram os seus erros, abandonaram as suas imoralidades. E a Bíblia diz que a luz, quando raiou para o povo pensou, agora veio a luz, e a luz é Jesus. Então nós temos de fazer o quê? A luz, quando ela clareia, ela faz o quê? A luz, ela veio para desfazer as trevas. Por isso que lá no comecinho de Gênesis, a Bíblia diz que no meio da criação, Deus criou o quê? O dia e a noite. Deus fez separação entre o dia e a noite. A noite Deus chamou de quê? De treva. Por isso que a Bíblia, muitas das passagens, a Bíblia trata o pecado como treva. Aqueles que estão no pecado estão em treva. Por quê? Quando uma pessoa está em pecado, ela não consegue enxergar a luz. Desde que ela abra o coração e ela dê lugar para que a luz venha e raie sobre ela e ela consiga enxergar a luz, que é o próprio Jesus. Então a Bíblia diz que a luz raiou sobre o povo e alguns conseguem enxergar. Por quê? Porque olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: E desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vê que a própria luz, quando raiou, a luz era Jesus. Quando chega no 17, Jesus, a própria luz, começa a pregar para o povo algo bem importante, que é o quê? O arrependimento. Jesus começa a falar para o povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, é chegado o reino do meu Pai. Por isso que nós devemos pregar o arrependimento, irmãos. Não é pregar as coisas terrenas, é pregar para o povo se arrepender, sair do pecado, sair dos seus erros, sair da vaidade, sair das suas imoralidades, sair de tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque Jesus fez isso. Quando aquele povo que estava ali em sombra da morte, quando ele viu Jesus, alguns aceitaram Jesus, muitos não aceitaram. Por isso que ele fala, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Fala lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os deles, que eram os judeus e os fariseus, mas eles recusaram Jesus como único e fiel e salvador da sua vida. Quando eles não aceitam Jesus, aí é onde a palavra diz que quando eles não aceitam, aí a salvação passa a ser para todos, passa a ser para o gentio, que somos nós. Mas a salvação só era para os judeus. A promessa era para os judeus, mas quando eles não aceitaram Jesus, a Jesus fala o quê? Jesus fala, já que vocês não querem, então a salvação vai ser para todos. É o que Jesus fala lá no Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 11, é quem fala sobre isso. Que ele veio para os deles, mas os deles não aceitaram ele. Então a Bíblia diz que o próprio Jesus começa a falar para o povo que deveria se arrepender dos seus maus caminhos. Que aqueles que estavam em treva, aqueles que andavam durante o dia com os seus olhos físicos, mas andavam no pecado, ele tinha de enxergar a luz. É por isso que a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Por quê? Quando aqueles que estão em treva olham para nós, ele tem de ver uma diferença em nós. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o próprio Jesus se identifica como o quê? Ele mesmo sendo a luz. Por isso que a Bíblia dá, irmão, e deixa bem claro que nós, como os filhos de Deus, nós temos de ser a luz desse mundo. Porque quando a pessoa, o ímpio olhar para nós, ele tem que falar o quê? Ele tem que ver a diferença. A luz, ela veio para clarear o mundo. Então, quando aqueles que estão nas trevas, ele olha para nós e fala, ali eu vejo um homem de Deus. Ali eu vejo uma mulher cheia do Espírito Santo. Ali eu vejo um homem cheio do Espírito Santo. Pelo quê? Pelas nossas obras. Agora imagina assim um homem que está nas trevas, um ímpio, quando ele olha para nós e ele fala assim, eu não vejo a luz naquele homem. Porque, infelizmente, eles estão andando igual o ímpio. E não tem como o ímpio olhar para nós e ver a luz em nós. Por quê? Nós estamos andando igual a ele. Nós estamos vivendo igual a ele. Então nós não somos a luz. Porque a luz, ela clareia. A luz, ela é diferente. É a mesma coisa, você pega uma pessoa, coloca ela na escuridão, você consegue enxergar ela? Não, por quê? Ela está na escuridão. Mas se você pega uma pessoa, você pega uma luz, quando você acende a luz, o que é que ela fala? Ela clareia a casa inteira. Mesmo assim, tem de ser nós no meio de uma geração incrédula e perversa. Nós temos de ser a luz para o mundo. Nós temos de ser diferença para o mundo, para que o mundo olhe para nós, o mundo que está em treva, e ele possa falar, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Por quê? Pelas nossas obras. Agora imagina se o ímpio olhar para nós e não ver a luz. Como que ele vai sair das trevas, sendo que ele busca em nós uma diferença e nós não está dando isso para eles? Por isso que muitos têm escandalizado o Evangelho de Cristo. Por isso que muitos que estão dentro da igreja pensam que está na luz, que é Cristo, mas ainda estão em treva. Por quê? Anda nos seus próprios caminhos, quando estava lá o povo em Isaías. Estava andando nos seus próprios caminhos e ele não tinha paz. Por que você vê as pessoas hoje dentro da igreja se reclamando? Ah, minha família não tem paz, meu casamento é destruído, porque infelizmente você ainda está andando em treva. Não está andando em obediência à palavra de Deus. A mulher já não é mais submissa aos maridos. Os maridos já não amam mais as suas esposas. Você está andando em treva. Você está dentro da igreja andando em treva. Por isso que muitos falam, já não há paz dentro da igreja. Por quê? Vocês estão andando nos caminhos de vocês não estão andando conforme a palavra. Por isso que a Bíblia diz, irmão, todos aqueles que andam pela palavra, eles não são confundidos. Nós devemos tratar as esposas, aqueles que são casados, dentro da palavra, amar a esposa, receber ela como um vaso mais fraco. A mulher tem de o quê? Ser submissa ao esposo, já não tem mais isso, então você está andando. Por isso que muitos falam, eu não tenho paz, a minha família anda em destruição. Claro, você está andando fora da palavra, você não está agindo conforme a palavra. E então ele se identifica o que? O próprio Jesus. Como a luz, e ele diz o quê? Que o povo deveria se arrepender para sair das trevas e andar na luz. Porque, olha o que ele diz, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz, irmãos. Aleluia. Evangelho de João 3, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim. Evangelho de João 3, 19 diz assim. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Esse versículo, esse capítulo, ele é tremendo demais. Vou ler novamente. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Olha como abre a nossa visão espiritual. Isaías profetizou que a luz viria ao mundo, que é Jesus. Quando a luz veio ao mundo, a Bíblia está dizendo que os homens amaram mais o pecado do que o próprio Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. O povo ama mais o pecado do que o próprio Jesus. Ah, mas muitos confessam, eu amo Jesus, mas não sai do pecado. Como que você pode falar que ama Jesus e você não sai do pecado? Você não deixa a vaidade, você não deixa a sensualidade, você não deixa a prostituição, você não deixa a lascívia que tem causado destruição na vida de muitos jovens, de muita das jovens, que tem trazido o tropeço para muitos homens. Os homens têm trazido muitos tropeços para as mulheres. Por que você não deixa isso? Porque você ama mais as trevas do que a luz. Então a Bíblia diz, e a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas, que é o pecado, de que a luz, que é Jesus. Por que eles fizeram isso? É fácil de entender. Porque os homens amam mais o pecado do que a própria verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando uma pessoa ela se entrega ao pecado, ela não quer sair do pecado, é porque ela ama o pecado. É porque ela se entrega ao pecado. Mas a Bíblia diz, irmão, que a condenação é esta, que porque os homens amaram mais a luz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque se os homens amassem mais a luz, que é Jesus, ele não ficaria nas trevas, que é o pecado. E olha o que ele diz. No verso 20 diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, diz assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha para você ver. A Bíblia diz, no verso 20, porque todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz. Todo aquele que comete o pecado, ele aborrece a Jesus. Aí a Bíblia vai mais profundo ainda. Por que ele não vem para a luz? Por que ele não vem ouvir a verdade? Por que ela não vem ouvir a verdade? Porque a Bíblia diz que quando o homem vem para a verdade, o que acontece? As obras má dele, ela é manifesta pela verdade. Então é por isso que muitos não aceitam a verdade. Por isso que muitos preferem ficar no erro, no pecado, porque quando eles vêm para a verdade, as obras deles são manifestas, porque a palavra, ela infelizmente, ela confronta o homem que quer viver no pecado com a palavra. O próprio evangelho confronta, irmão, porque o homem que quer viver no pecado, a palavra diz que o homem tem de deixar o pecado. O homem que quer viver, a palavra vai sempre confrontar o homem. Sempre. E a palavra é bem interessante, tremenda demais aqui, que a palavra diz, porque todo aqueles que faz o mal, ele aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. Manifestada não, reprovada. Ele diz, por que o homem não vem para a presença de Deus para ouvir a verdade? Porque quando ele vir, as obras dele vai ser manifesta. E quando nós falar do pecado, a palavra corrigir ele tem duas maneiras. Quando a palavra corrige o homem, ou ele sai do pecado, irmão, ou infelizmente, alguns preferem viver no pecado. Alguns não, alguns se entregam para Cristo, o que é que ele faz? Se arrepende, como Jesus pregou, bem no comecinho lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Alguns que estavam na treva, o que é que ele fez? Ele se arrependeu dos seus pecados. E aqui ele está dizendo, muitos não vêm para a luz, porque quando a palavra for pregada, as obras de cada um, claro, com certeza, o pecado vai ser esclarecido através da verdade. Ou a pessoa deixa a imoralidade, deixa o pecado. Infelizmente, a verdade, para alguns, ela pode doer o coração, mas, infelizmente, a mesma palavra que ela confronta, ela liberta do pecado. Por isso que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então só a verdade pode libertar o homem. Mas quando ele conhece, ele dá lugar para a verdade. É por isso que ele diz também lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, 20 em diante, que
Eu estou à porta e bato. Qual é a porta? O coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus. Ele entra no coração do homem e ele transforma e ele liberta. Por isso que a palavra diz também, irmão, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo daquele dia e da misericórdia. Só o Espírito Santo transforma a vida do homem, mas deixa que o quê? Que o homem dê lugar para o próprio Jesus. E se a pessoa não dá lugar para Jesus, como que ele vai libertar? Irmãos, só a palavra, a verdade, ela tem poder para libertar. Às vezes a palavra para muitos de nós, ela dói, claro, porque quando nós vamos para a igreja, que às vezes nós está no erro, a palavra ela vai confrontar mesmo os nossos pecados. Mas quando nós se coloca na posição, pede para o Senhor, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso que o Senhor me transforme. Com certeza, e claro, Deus ele vai ouvir a tua voz e Deus vai fazer o quê? Ele vai te libertar através do Espírito Santo dele. Então, primeiramente, você tem de dar lugar quando você ouvir a verdade. Não é você contender contra a verdade, mas primeiro você dá lugar para a verdade. E a verdade faz o quê? Transforma a vida do homem. Eu também fui assim quando eu fui para a igreja. Claro, com certeza. A gente vai cheio de pecado, a gente vai cheio de imoralidade, mas quando nós ouvimos a palavra, que nós dá lugar para ela, ela entra no coração. A palavra ela tem poder para discernir o mais profundo do coração do homem e da mulher. E a palavra, quando ela entra, ela transforma, ela liberta do pecado. Então, meus irmãos, e a Bíblia diz também, em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, olha o que diz. João 12, 46. Olha o que diz, meus irmãos. João 12, 46 diz assim. João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas, não permaneça nas trevas. Olha o que ele diz em João 12, 46. Eu sou a luz, a mesma luz que estava falando lá em Isaías, que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele está dizendo, eu sou a luz que vim para que todos aqueles que creem em mim, creem na minha palavra, eles não permaneçam no pecado, eles não permaneçam nas trevas. Olha para você ver, a luz é o próprio Jesus. Porque a luz, irmão, ela manifesta aqueles que estão em treva, aqueles que estão no pecado. Quando a palavra é pregada, o pecado ele é manifesto. Então o que é que o homem tem de fazer? Sair das trevas e vir para a luz, que é Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma mensagem muito breve, mas que Deus abençoe a tua vida. Continua ouvindo aí as pregações do canal. Compartilha a mensagem. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E fica com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus.